Olá pessoal, estamos aqui para apresentar este seminário de física, onde a minha equipe é composta pelo Everton, a Vitória, a Regilene e eu, Joel. Vamos desculpar aí primeiramente esse barulho externo e foram várias tentativas de fazer esse vídeo e a última opção que restou foi estar fazendo aqui pelo celular, gravando a tela, né? Mas bola para frente. Vamos lá apresentar aqui um pouco sobre as fontes de energia, repassar aqui um pouco sobre esse conhecimento, né? E o que é a fonte de energia? Fonte de energia é aquilo que nos movimenta, né? Praticamente movimenta o mundo. Temos a energia elétrica, energia para movimentar os carros e é isso aí. Vamos lá mostrar aqui um pouco para vocês sobre as energias renováveis. O que é as energias renováveis, né? Energias renováveis, como o nome já diz, ela se renova. A, a natureza, ela tem aquele poder de renovar. Pode ser em abundância ou não, né? Como o nome diz renovável, não quer dizer que seja fontes inesgotáveis, né? Uma hora ela pode acabar. Mostrar aqui um pouco sobre o exemplo dessas energias renováveis. Energia solar. Como o nome já diz, energia solar, né? Ela é gerada por meio do sol. Ela vem do sol, a luz. A luz que o sol nos proporciona, ela é convertida em energia elétrica por meio dessas placas. Tem aí, como na imagem mostra, essas placas elas são compostas por células fotovoltaicas, né? Que convertida em energia elétrica, né? É uma fonte de energia limpa e tem um custo-benefício muito bom, né? E é renovável. O sol está aí nos proporcionando essa grande fonte de energia. Aí cabemos a nós aproveitar. E com a grande evolução aí, temos essas placas que nos proporcionam isso, né? Tirar da luz solar a energia elétrica para nos abastecer aí. Próximo exemplo aí, nós temos a energia eólica. A energia eólica, né, é a energia gerada pelos ventos. Aí na imagem nós temos grandes torres. A gente acha que essas torres são pequenas, né, mas são torres enormes. E tem esses cataventos aí, né? Com essas pás enormes também. A energia eólica ela é gerada por meio do vento.
por meio do vento, que fazem com que essas cataventos rodem, gerando energia, transformando a energia cinética em energia elétrica, né? Essas grandes turbinas aí fazem esse belo trabalho aí de converter a energia dos ventos para energia elétrica. Temos aqui exemplos no nosso litoral aqui do Nordeste todo. Tem grandes usinas aí de eólicas, né? Que é uma fonte inesgotável também. O vento no nosso litoral é bastante, tem abundância, né? E próximo exemplo aqui nós temos a energia das marés, né? Ou as moretrizes. Essa imagem de cima, né? Não tem como eu apontar aqui, mas são essas torres aí que são construídas dentro da água, com essas hélices grandes, né? Também, e fazem com que a maré, não, as correntes marinhas fazem com que elas rodem do mesmo princípio da eólica, da energia cinética, ela transforma em energia elétrica, né? Fazendo esse convertimento aí. Aí temos aí também na imagem abaixo esses grandes braços aí com uma boia na ponta, utilizado na beira nas praias, né? Porque as ondas vêm, balançam esses braços para cima e para baixo, né? Levando e trazendo e fazendo assim com que faça gerar também energia, né? Isso também aí é uma fonte de energia renovável e podemos dizer que é inesgotável, né? E causa pouco dano ambiental também. Temos aí outro exemplo, os biocombustíveis, né? Os combustível aí para os automóveis, né? Utilizar aí essa forma de fonte de energia renovável, que é uma forma que não agride muito o meio ambiente. O biocombustível é feito pela biomassa, né? É uma fonte aí renovável. Ela é feita pela a combustão, né? Dessas massas, a fermentação. E outro fonte de energia renovável, nós temos aí a energia geotérmica. Essa energia geotérmica aí, ela é renovável. Também tem grande abundância, mas essas usinas elas são só instaladas onde ocorre em regiões vulcânicas, né? Porque como diz, a energia geotérmica, ela vem da terra, né? Térmica,
quente, terra quente, uma coisa assim, né? E como funciona isso daí? São lançado água fria em grandes bolsões de magma, né? E quando é jogado água fria no magma lá onde está muito quente, aquele vapor sobe, fazendo com que grandes turbinas rodem, gerando a energia. É o mesmo princípio aí da energia das marés e a energia eólica, né? Porque são grandes turbinas fazendo aí esse grande trabalho de converter a energia cinética em energia elétrica. Também tem um exemplo que não foi colocado aqui, para não estender muito o vídeo, a energia hidrelétrica, né? Temos aí no Brasil grandes barragens, grandes hidrelétricas, né? Que tem o mesmo princípio também de geração de energia por turbinas. Grandes turbinas aí rodando com a força das águas, gerando bastante energia. E esse daí foi alguns exemplos de energias renováveis que temos em grande abundância, né? Mas vamos colocar em pauta aí também que temos grande abundância, mas só que elas não são fontes inesgotáveis, né? Uma hora ela pode acabar. Vamos passar aí para outras fontes de energias, agora as não renováveis. Fontes não renováveis de energia são aquelas que poderão esgotar-se em um futuro relativamente próximo. Alguns desses recursos energéticos possuem seu esgotamento estimado para algumas poucas décadas. O termo não renováveis significa dizer que um dia as suas reservas terão um fim. Bem, e os combustíveis fósseis é a queima que pode ser empregada tanto para o deslocamento de veículos quanto para a produção de eletricidade em estações termoelétricas. Bem, esses combustíveis fósseis, né? Aliás, o combustível fóssil, ele tem um papel importante na sociedade, pois ele representa 75% da demanda energética mundial. E esse termo fóssil significa dado aos restos ou vestígios de plantas ou animais que se encontram nas camadas terrestres anteriores ao atual período geológico, que se originaram exatamente por meio da decomposição lenta dos seres vivos, animais e vegetais, ao longo de milhares e milhões de anos, sendo as fontes de energia mais importantes e disputadas pela humanidade no momento, né? E segundo a Agência Internacional de Energia, né, 81,63% de toda a matriz energética global em todo o mundo advém dos 3 principais combustíveis fósseis citados a seguir. Bem, aqui é uma usina, né? Uma usina petrolífera, né? Do petróleo, que tá a usina, né? Petrolífera. E o petróleo, né? Ele é atualmente uma das fontes de energia mais utilizadas no mundo, né? Capaz de gerar diversos subprodutos bastante utilizados pela sociedade.
ou seja, é um combustível fóssil que corresponde a uma substância oleosa cuja densidade é inferior à da água e é inflamável, né? E é um dos principais recursos naturais utilizados, né? Que corresponde a 50% do consumo mundial de energia, uma das fontes mais utilizadas no mundo, originado a partir da decomposição de matéria orgânica, especialmente dos plânctons. Essa decomposição acaba por se acumular em camadas do subsolo, que se encontram em bacias sedimentares no assoalho oceânico, ou seja, no fundo dos mares, ou de lagos sob condições específicas de pressão. Esses depósitos sofrem ao longo dos anos diversas modificações até se transformarem no que corresponde à substância oleosa que é o petróleo. Então, ele é encontrado no fundo dos mares, nos oceanos. Bem, aqui é o carvão mineral, né? Vemos nessa imagem aqui, né? É o carvão mineral em combustão, né? Ele aqui está sendo queimado, né? E é um mineral, mais especificamente, uma rocha sedimentar, originada há milhares de anos e encontrada no subsolo em depósitos de origem orgânica, né? Esse carvão mineral, ele foi muito utilizado, né, na Revolução Industrial, nas máquinas, né, a vapor, né, daquela época, né? E segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, o carvão mineral tem maior disponibilidade no mundo, sendo uma das principais fontes de energia usadas pelos homens, utilizado em grande escala no período da Revolução Industrial, como eu falei anteriormente, né? E formado por meio da decomposição da matéria orgânica sem a presença de oxigênio. Esse material, ele é originado a partir dos restos vegetais e é soterrado e compactado, sofrendo a ação das bactérias, bem como das condições de pressão e calor no ambiente do depósito, formando ao longo do tempo o carvão mineral, que é o que nos mostra nessa imagem aqui. Agora vamos falar um pouco, né, sobre o gás natural, que é uma fonte energética não renovável, que é encontrada na natureza, né, de duas formas distintas. Pode ser obtido em jazidas ou através da queima de biomassa, né, que é o bagaço da cana-de-açúcar. O gás natural é composto por mistura de hidrocarbonetos leves, né, entre eles o metano, o etano, o propano, o butano e outros gases, né, que em menores proporções, quando é submetido à temperatura ambiente, pressão atmosférica, permanece, né, no seu estado gasoso. É uma fonte energética que agride menos o meio ambiente que o petróleo e o carvão mineral, né? E depois que ele é tratado e processado, ele pode ser utilizado nas indústrias, em residências, automóveis e comércio, né? Bem, e é uma fonte de energia que substitui a gasolina, né? Que substitui o álcool, o diesel. E a utilização do gás natural, ele corresponde a 15,6% do consumo energético mundial, né? E aqui nós temos uma imagem, né, de uma usina de produção de gás natural, né? Os gasodutos são as tubulações responsáveis, né, pelo envio, né? Pelo envio desse gás, né, até os produtores, né, e os consumidores, né, são responsáveis pelo envio desse gás, né, as fontes
produtoras até os consumidores. Então, eles são enviados, né, através desses tubos aqui, dessa tubulação, né, essa tubulação aqui que vai encher, né, todos esses, digamos, tanques, né, para ser enviados, né, para poder ser aí consumidos aí nos carros, nos automóveis, indústrias, residências, no comércio, né? E é isso. Energia nuclear. A energia nuclear, chamada atômica, é obtida a partir da fissão do núcleo do átomo de urânio, enriquecido, liberando uma grande quantidade de energia. O que acontece é que as partículas do núcleo do átomo se mantêm unidas, elas são bem unidas, mas quando elas se dividem em partes, elas provocam a liberação de grande quantidade de energia. E essa energia nuclear, ela é responsável por polêmica e desconfiança por causa da sua falta de segurança. A destinação do lixo atômico, com possibilidade de acontecerem acidentes nas usinas, geram reprovação para a utilização dessa energia pela grande parte da população. Muitas das vezes a população, ela intervém, ou seja, elas reprovam porque a energia nuclear, ela tem causado muitos acidentes nas usinas e ela é uma fonte fundamental, ela tem uma grande importância em países que não possuem recursos naturais para a obtenção da energia. Por mais perigosa que ela seja, por mais que ela cause acidente, ela tem assim uma grande importância em certos países, porque nesses países não existe nenhum recurso natural. Então, a única forma deles obterem energia é através, né, da energia nuclear. E os Estados Unidos, eles são os líderes na produção de energia nuclear, né? Eles mantêm essa liderança, né, em produzir a energia nuclear. E a França, a Suécia, a Finlândia e a Bélgica são os países que mais dependem da energia nuclear. Para se ter uma ideia, a França, ela tem 80% de sua eletricidade oriunda de centrais atômicas. Então, a energia nuclear é de muita importância, né, para esses países que dependem, né, desse tipo de energia. Embora os Estados Unidos, sendo o maior líder na produção desse tipo de energia nuclear, mas nós vemos aqui, né, aqui está uma imagem, né, nessa foto, de uma usina nuclear em São Onofre, na Califórnia. Então aqui, né, é a usina onde é produzido a energia nuclear, que fica em São Onofre, lá na Califórnia. Fonte de energia no Brasil. As fontes de energia são recursos naturais ou artificiais utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia. Essa energia é utilizada para propiciar o deslocamento de veículos, gerar calor ou produzir eletricidade para os mais diversos fins. No Brasil, cerca de 42% da produção da matriz energética é proveniente de fontes renováveis de energia, com uso de biomassa, etanol, recursos hídricos e energia solar e energia eólica. A matriz energética brasileira é mais renovável que a matriz mundial, que se baseia principalmente no uso de combustíveis fósseis para a produção de energia, podendo-se dizer que, comparando aos outros países,
Brasil emite menos gases de efeito estufa. Existe hoje no Brasil cerca de 536 usinas eólicas, na quais funcionam cerca de 6.600 cataventos, números que colocam o Brasil como líder na América Latina nesse tipo de produção de energia. Mas a principal fonte de energia do Brasil é proveniente das usinas hidrelétricas, que representam aproximadamente 64% do potencial elétrico do país. Essa usina hidrelétrica, elas são usinas que utilizam a força da água para geração de energia elétrica e é construída por uma barragem em um rio com o objetivo de represar a água, formando um reservatório quase como um lago. A água ela é captada desse reservatório e é levada através da tubulação para a casa da força, que é onde ficam as turbinas e geradores que vão transformar a pressão da água da barragem em movimento, e esse movimento é energia elétrica. Energia termoelétrica. As usinas termoelétricas operam através do aquecimento de água com combustíveis fósseis, como carvão, gás natural ou derivados de petróleo. O aquecimento da água produz vapor, cujo fluxo é conduzido por tubulações até as turbinas, fazendo com que elas girem. Essas turbinas elas são conectadas a geradores que geram um campo eletromagnético internamente, produzindo energia elétrica. A energia eólica. Os parques eólicos são construídos para aproveitar o potencial do vento e transformá-lo em energia elétrica, que funcionam através de turbinas, que é uma espécie de catavento, que giram impulsionadas pelo vento. Essas turbinas têm geradores que, devido ao giro de uma parte móvel interna chamada de rotor, geram campos eletromagnéticos que são convertidos em energia elétrica. Esse tipo de energia eólica a gente tem lá nos morros aqui em Paracuru, né? A gente tem esse parque eólico. A energia nuclear. As usinas nucleares utilizam-se de elementos radioativos, principalmente urânio, para gerar energia. No processo de geração, o núcleo do átomo de urânio é desintegrado, liberando grande quantidade de energia térmica, que é o calor. Esse calor ele é utilizado para aquecer e transformar a água em vapor, que logo o vapor é conduzido por tubulações e promove o movimento de turbinas, que por sua vez movem um gerador de eletricidade. E também temos a energia solar. A geração da energia solar ou fotovoltaica funciona através de aproveitamento da luz do sol, que transforma em energia elétrica através de painéis fotovoltaicos ou de um sistema heliotérmico. Nos sistemas com painéis fotovoltaicos, a irradiação solar é convertida diretamente em energia hidrelétrica. Já nos sistemas heliotérmicos, a energia do sol é convertida em energia térmica, que é o calor, e posteriormente em energia elétrica. Como vocês devem saber que recentemente a gente teve instalação desses painéis no nosso campus, né, no IF de Paracuru, e esse tipo de energia ele tende a crescer ao passar dos anos, né? Com avanços tecnológicos. Como é uma energia que aproveita a luz do sol, ela só funciona durante o dia. Sobre as vantagens e desvantagens dessas fontes de energia, eu vou falar aqui alguns pontos que mais se destacam das fontes renováveis e não renováveis, começando primeiro falando sobre as vantagens e desvantagens da energia não renovável. Como sabemos, a energia não renovável não pode ser considerada vantajosa do ponto de vista ecológico, porque como nesse tipo de energia não tem a reposição de tudo que é tirado da natureza, é tido como um grande impacto ambiental negativo. Só que existem alguns benefícios relacionados à economia e à facilidade de recursos que fazem com que essas fontes de energias não renováveis ainda sejam muito utilizadas. Um ponto vantajoso que eu quero citar sobre as energias não renováveis é a produção mais barata.
que é um dos pontos com maior consideração pelos governantes da produção de energia por causa do seu preço, que é muito barato e acaba fazendo com que muitos países optem por utilizá-las. E este é um dos fatores que faz com que os países ricos em petróleo, gás natural, gás mineral recebem um grande destaque econômico nestes aspectos. Outro ponto é a facilidade da produção e distribuição. Bem, nos últimos séculos, foi possível observar um enorme avanço na produção de energia não renovável, quando foram descobertas as grandes quantidades de petróleo na natureza. Isso acabou fazendo com que fossem feitos métodos cada vez mais eficientes para produzir essa energia. Para facilitar mais ainda a distribuição à população. E sendo assim, a sociedade se adaptou para receber esse tipo de energia, o que tornou cada vez mais vantajoso e mais barato o investimento. Como já dá para imaginar, as fontes de energia não renováveis possuem mais desvantagens do que vantagens. E agora eu vou falar um pouco sobre isso. Elas são de fontes altamente poluentes, onde sua maior parte é produzida a partir da queima de substâncias, que acaba resultando em gases tóxicos ao meio ambiente. E além de eles prejudicarem diretamente o ecossistema do planeta, esses gases também acabam interferindo na camada de ozônio, causando o chamado efeito estufa, que tem cada vez mais aumentado e está resultando nas mudanças climáticas do planeta, que representa grande risco à biodiversidade. Outra coisa é que, em algum momento, essas fontes virão se esgotar. E como o próprio nome já diz, esse tipo de energia sugere que representa um grande risco aos recursos naturais finitos do ambiente. E é um grande problema de continuarmos investindo em fontes não renováveis, é que futuramente elas irão esgotar e vão causar grandes prejuízos significativos ao meio ambiente. Agora, voltando a falar sobre as questões econômicas, a energia não renovável, ele exige um alto investimento para a instalação do sistema. E no caso, apesar da sua produção ser muito barata, é necessário ter uma grande infraestrutura e uma intensiva capital para ter a instalação, e acaba sendo uma desvantagem. Como essa energia de fonte não renovável é bastante poluente e prejudicial ao meio ambiente, temos algumas alternativas para substituí-las e que são alternativas que têm maior preservação do planeta, que são as energias renováveis, onde a sua primeira e principal vantagem é o fato de utilizarem fontes inesgotáveis e que se regeneram. Quando eu falo que elas são inesgotáveis, eu digo isso pelo fato de que você mantenha sempre aquele ambiente o máximo sem mexê-lo muito nele. Por exemplo, eu vou colocar uma hidrelétrica, mas eu procuro ao máximo não mexer no ecossistema do ambiente e tudo mais. E é nesse sentido que eu falo que elas são inesgotáveis. Outro ponto é que ela não tem tanto impacto na natureza quando comparada às fontes de energias de origens fósseis, que são as energias não renováveis, né? E além disso, elas podem promover a autonomia energética, oferecem menos riscos do que a energia nuclear, que é uma energia bem perigosa, por exemplo, né? E ainda contribui para melhorar a qualidade de vida no planeta. Quanto às desvantagens, tem a geração de alguns problemas ecológicos, como a destruição da fauna e da flora em alguns locais que são inundados pelos rios quando ocorre a instalação de hidrelétricas e a barreira à migração de certos peixes. Como a gente pode ver nessa imagem aqui de uma hidrelétrica, que ela é instalada no meio da natureza, né?
por causa que o curso do rio que vai gerar energia. E isso acaba impactando e muito em relação ao ecossistema, à própria vivência dos peixes lá que viviam nesse rio, nesse lago, né? E ainda podemos citar também os elevados investimentos em infraestruturas adequadas que alguns sistemas exigem, como o de energia eólica e solar, que, como sabemos, tem um grande custo, né, para fazer toda a instalação. E a energia gerada por biomassa, por exemplo, não é uma fonte totalmente limpa. É que tem como se fosse o ciclo, né, da, da fonte de energia da biomassa, que apesar do cultivo do material a ser queimado, que eles cultivam a planta, né, para depois ser queimada, para não ter tanto desmatamento, ajuda a emissão do CO2 no meio ambiente, porque eles fazem essa queima. Então, obrigado pela atenção e espero que a gente tenha ajudado a compreensão aí um pouco sobre as fontes de energias.